Olá, galerinha! Voltando aqui para as reproduções, né? Então, vamos lá agora falar sobre as reproduções assexuadas, ou seja, aqueles indivíduos que um indivíduo sozinho consegue reproduzir, tá? A maioria dos seres vivos unicelulares fazem reprodução assexuada. E essa reprodução assexuada é por divisão binária, tá? Também pode ser chamado, além de divisão binária, cisparidade ou bipartição. Qual é a principal característica da divisão binária, cisparidade ou bipartição? É que eles dividem bem ao meio, certinho, metade para um lado, metade para o outro, e formam dois novos seres vivos. Então, as bactérias, como eu tinha falado, fazem reprodução por divisão binária ou cisparidade. Lembrando que sempre tem a formação de clones, mas a divisão binária é a reprodução mais rápida que existe no mundo, tá? Bactérias conseguem se reproduzir a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, elas formam novas bactérias. E aí vocês têm esse processo de reprodução, olha aí. Eu tenho uma célula mãe adulta, ela multiplica seu material genético, começa a divisão e aí forma duas novas células filhas. Então, como eu tinha um ser vivo, formei dois novos, isso é caracterizado por reprodução. Então, vamos lá para a segunda reprodução assexuada. Aí é muito comum nas esponjas. Também pode acontecer em plantas essa reprodução. Então, esponjas do mar e planta são justamente realizam esse tipo de reprodução assexuada. Ela é chamada de brotamento. Por que brotamento? Porque surge um broto no ser vivo adulto. O que é esse broto? É um ser vivo pequenininho que se organiza e forma-se no corpo do ser vivo adulto. E esse ser vivo pequenininho é dependente inicialmente desse ser vivo adulto. Então ele começa a crescer, ganhar sua independência, até que ele consegue se soltar desse ser vivo adulto e vai virar uma nova, justamente um novo ser vivo. Antigamente, né, no tempo do Roberto Carlos, eles falavam muito broto, né? Ai, olha aquele brotinho, olha aquela brotinha, não sei o quê. Era o quê? Que era o broto? Eram justamente meninas novas que estavam ainda sob a tutela dos seus pais. Então, elas muito novas, né, não conseguiam ainda ter sua vida, dependiam dos seus pais. Então, essas meninas novas eram chamadas brotos. Isso daí, essa palavra, essa gíria, né, para as meninas novas, foi justamente inspirado nesse processo de reprodução, onde surge o broto, que é um ser vivo novo que se desenvolve preso a um ser vivo adulto, tá? E aí esse ser vivo vai crescer até ganhar sua independência, tá bom? Aí ele deixa de ser broto, tá? Menina, só quando a menina está sob a tutela dos pais que ela é chamada de broto, brotinho, né? Então, olha o brotinho ali, tá? Então, muito comum nas esponjas e também nas plantas, tá ok? Tipo de reprodução assexuada, esporulação. Muito comum nos fungos e nas plantas também. A esporulação é a formação de uma estrutura de resistência, chamado de esporos. Os esporos são seres vivos muito pequenos que são utilizados para a dispersão desse ser vivo. Gente, no ar praticamente tem muitos esporos. Quando chega a um nível crítico, esses esporos eles são altamente alérgicos. Então pode ocasionar muita alergia, justamente a gente respirar esses esporos. Então esses esporos são estruturas muito pequenas de resistência do ser vivo. Então ele forma esses esporos para dispersar ele pelo ar. E aí quando eles encontram as condições favoráveis, eles começam o seu crescimento, tá? Os esporos de fungos, eles causam normalmente muita alergia, tá? Então aquelas estruturas que dão na roupa, que dão na cama, atrás do guarda-roupa, né? Então aquelas estruturas esbranquiçadas que a gente olha, cuidado, isso é fungo, vai dar alergia, tem que limpar.
Aquela estrutura é a estrutura reprodutiva dos fungos, que é através da esporulação. Então, formam esses grãos de esporos, que são altamente resistentes, leves, podem ser levados pelo vento, pelo ar, e aí a gente respira e acaba tendo crises alérgicas. Meus filhos são muito alérgicos aos esporos. Aí aqui em casa o que a gente faz? Limpa sempre as costas dos móveis, né? Inverniza, passa verniz para dificultar o crescimento deles, justamente por causa desses esporos que dá muita alergia respiratória, tá bom? Esquizogonia. Então, a esquizogonia é uma reprodução assexuada também. Olha só, várias divisões do núcleo da célula com posteriores divisões do citoplasma, né? Então, eu tenho várias formações de núcleos, depois esses núcleos se dividem em várias pequenas células. Então, é uma célula formando várias outras pequenas. Por isso que ela é diferente da divisão binária. Gente, é muito comum isso daí nas amebas, tá? Então a ameba ela faz muito esse tipo de reprodução. Ela, antes de entrar no nosso organismo, quando a gente mastiga, ela forma o que a gente chama de cisto, em que esse cisto da ameba, ele vai ter 4 núcleos. Por que isso daí? Ele vai passar pelo ácido digestório lá no nosso estômago. Pode acontecer dele destruir um núcleo e aí sobra outros 3 que vão formar novas 3 pequenas amebas lá no nosso intestino. E aí ele consegue passar pelo estômago e sobreviver, tá? Então ele se divide em várias células, por isso que é diferente da divisão binária, da cisparidade. Cisparidade forma só 2 e divide no meio. Esquizogônia forma vários e não é bem no meio, pode ter algumas maiores, outras menores. Fragmentação, gente, isso daí é muito, muito interessante. Seres vivos mais simples, mais primitivos, que têm poucos tipos de células, né? Eles têm um alto poder de regeneração. Esse alto poder de regeneração pode caracterizar por uma reprodução. Então, quando eu quebro um pedaço desse ser vivo, e aí esse novo ser vivo vai justamente, esse pedaço desse ser vivo que foi quebrado, vai dar origem a uma nova característica, a um novo ser vivo, tá? Então, muito comum em esponjas do mar, estrelas do mar, nas planárias, são animais muito simples. Mas também acontece em plantas, só que em plantas eles dão um nome um pouquinho diferente. Em vez de fragmentação, eles dão um nome de estaquia. Por que estaquia? Porque eles formam tipo uma estrutura de estaca. São aquelas plantas que pegam de galho. Então eu corto a roseira. Só tem reprodução assexuada por estaquia. Eu corto justamente um galho mais ou menos maduro da planta, né? E aí vou enterrar, vou colocar na água um tempo para enraizar. E aí eu vou originar uma nova planta por essa reprodução, por um pedaço desse ser vivo. Então é uma variação de fragmentação? Mas aí eles chamam normalmente de estaquia para a planta e fragmentação para os animais, tá? Alguns seres vivos desses, às vezes, quebram pedaços do corpo dele propositalmente. A planária, às vezes, ela se prende e torce o corpo dela só para quebrar um pedaço. Naquele novo pedaço dá origem a uma nova planária. Tá ok? Então, uma reprodução bem interessante por regeneração. Então, através de regeneração, eles dão origem a um novo ser vivo. Tá ok? Reprodução sexuada, a gente já falou, né? Tá ok? Então, a gente justamente fica por aqui. Eu quero fazer um vídeo também mostrando um pouquinho sobre essas reproduções, tá? Na prática. Então, eu quero fazer um vídeo para vocês ensinando como fazer essa reprodução assexuada por estaquia, tá? Então, prepare aí que eu vou gravar isso daí. Só que vai demorar um pouco. Eu vou fazer a primeira parte agora
E aí a segunda parte vai demorar um pouquinho para a gente acompanhar esse processo. Então é só isso, gente. A gente fica por aqui e falou!